Olá, amados. Estamos aqui mais uma vez para o segundo episódio da série Lançai as Redes, dando continuidade à primeira carta de João, hoje no capítulo 2. E eu já gostaria de iniciar com uma dica. Como eu devo ler a Bíblia? O que eu devo fazer para compreender aquelas palavras? Toda vez que nós lermos qualquer texto da Bíblia, nós devemos nos perguntar: qual é a mensagem de Deus para mim hoje? E como posso colocar em prática? Como você já percebeu, a grande temática do capítulo 2 da primeira carta de João é o pecado. Assim como nós vimos no capítulo 1 que Deus é luz e que Deus se encarna em Jesus e que nos chama a uma experiência, a gente sabe que nem sempre essa experiência ela é tão boa. Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente se distancia, mas João vai dizer que Deus está ali pronto para nos acolher, porque, como vimos na canção, o pecado nos faz cegos demais e ele nos afasta dessa experiência do Deus que é luz. E o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que pecado é uma ofensa a Deus, é uma ruptura da comunhão com Deus. Então, toda vez que nós pecamos, nós rompemos com esse pecado. Então, como bem fala o Catecismo, essa questão da ruptura, nos tira dessa comunhão com Deus. E a gente reconhece que Deus é Pai. E como Pai maravilhoso que é, Ele tem os seus ensinamentos. E o pecado trata-se justamente de quando deixamos de seguir esses ensinamentos para seguir apenas os nossos instintos. Em consequência disso, passamos a ficar mais vulneráveis ao pecado. Ficamos vulneráveis às tentações e, consequentemente, caímos no pecado. Então, assim, Deus nos faz um convite à santidade. Então, tal que Santo Agostinho diz que o pecado é o motivo da tua tristeza. Deixai que a santidade seja o motivo da sua alegria. Então, é necessário que nós busquemos esta santidade, que nós estejamos atentos. O próprio Jesus nos disse: orai e vigiai, porque o espírito está firme, mas a carne é fraca. Então, aqui também eu me recordo aquele salmo em que Davi pede a Deus que dê a ele um espírito decidido, um espírito generoso. Então, que possamos nós também termos essa graça de pedir a Deus este espírito firme, este espírito generoso, para que possamos sempre estar em comunhão com Ele e assim resistir, porque o pecado, a luta contra o pecado é uma luta diária. Então, que possamos hoje pedir a Deus esta fortaleza, este espírito decidido. E esse capítulo 2 ele ainda nos ensina que uma das formas de nós caminharmos na luz que é Jesus e de nós evitarmos o pecado é exatamente observar os mandamentos e o amor fraterno. E um dos grandes ensinamentos que eu destaco aqui é que nós precisamos ser inconformados com o pecado. Porque o pecado nos coloca numa situação de diminuição da grandeza que Deus quer para nós. Deus quer para nós algo genuíno, a plenitude da vida. Então, viver no pecado, além de romper com Deus, que já é gravíssimo, ainda nós vamos nos diminuir, né? Nós vamos abandonar esse grande projeto que Deus quer de bem e de felicidade para nós. Então, esse texto, esse segundo capítulo da primeira carta de João, ele nos ensina também isso. Precisamos ser inconformados com o pecado, precisamos evitar os pecados pela obediência dos mandamentos.
né? Porque os mandamentos são esse caminho que nos conduzem a Deus. Ainda podemos dizer, sobre esse capítulo 2, que o pecado é um ato de egoísmo exagerado. Quando a gente se tranca em si próprio, quando a gente esquece do outro, quando a gente esquece de Deus, então a gente deixa que o eu, né, apareça demais e ele acaba destruindo o projeto de amor que Deus tem para nós, fortalecendo o rompimento com essa comunhão que Deus quer de nós. Então é preciso, acima de tudo, confessar a fé em Jesus, entender que Deus é um oceano de misericórdia, entender que Deus nos quer junto dele e entender que a igreja está aqui, pronta para nos acolher através do sacramento, e especialmente do sacramento da confissão, e nos fazer mergulhar nesse oceano da misericórdia de Deus, como diz a canção.